Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa quem vos fala é a missionária Thalita. Estou passando aqui para falar uma palavra poderosa, uma palavra muito forte aqui nessa manhã. 2 Samuel, capítulo 6, vai estar falando sobre a Arca da Aliança. Quando Davi, ele traz a Arca da Aliança, ele está celebrando a Arca da Aliança, só lembrando que naquele tempo a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E ele está celebrando a Arca da Aliança, comemorando por ter trazido ali a Arca da Aliança. O texto diz que Israel também celebra junto com Davi. Mas olha para isso. A Bíblia diz que a sua mulher, ela não está celebrando a alegria de Davi. Então eu entendo que tem muitas pessoas que estão na mesma aliança, mas não celebram as nossas celebrações. Ou seja, tem gente que vai estar contigo na mesma aliança, mas não irão celebrar as tuas celebrações. Sabe, irmãos, as pessoas revelam o que está no seu coração quando elas não comemoram as tuas comemorações. Isso é muito forte, sabe? Davi está celebrando a Arca da Aliança porque ele trouxe a Arca da Aliança. A sua esposa está lá do alto da janela, olhando para Davi, e ela começa a reclamar com Davi. Ela começa a xingar Davi. Mas deixa eu te contar uma coisa, Davi logo entra dentro da sua casa. E quando ele entra, ela começa a falar com Davi. E o que acontece? Deus fere Mical. Deus fere e ela fica estéril. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, a atenção das pessoas aqui para algo muito sério. Nunca jogue pedra, nunca tire pedra no ministério frutífero de alguém, porque você pode acabar ficando estéril. Não ataque pedra no ministério frutífero de alguém, a qual Deus levantou, a qual Deus designou para uma grande obra, porque um dia você pode ficar estéril. Eu lembro também, irmão, de José, filho de Jacó, a qual Jacó deu uma túnica colorida de muita importância para o seu filho José. Naquele tempo, quem poderia usar uma túnica dessa era só os sacerdotes. Mas Jacó amava tanto José que ele deu de presente uma túnica colorida para José. O que acontece? Escuta aqui. Os irmãos de José, que comiam na mesma mesa de José, a mesma comida, moravam debaixo do mesmo teto, era do mesmo sangue, da mesma aliança, começou a se levantarem contra José. A inveja tomou de conta do coração dos irmãos de José. E eles pensaram consigo, tramaram entre si e disse: nós precisamos acabar com a vida desse menino. Olha, ele está tomando o nosso espaço. Olha o que papai deu para ele, uma túnica. Não, olha os sonhos que ele está contando para a gente. Eu que vou me render a José? Não, nós precisamos acabar com esse menino. E o que foi que eles armaram? Pegaram José, amarraram José, o seu próprio irmão, e jogaram dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Ô irmãos, faça isso não. Sabe, Jacó, seu pai, ele vai dizer que José era um ramo frutífero. Olha o que Jacó compara o seu filho como ramo frutífero. Você sabe que uma planta frutífera, para ela gerar, para dar fruto, a gente faz o quê? Cavaca a terra, abre um buraco, esterca ali,
aduba ali, coloca a plantinha e planta a plantinha e no tempo certo ela começa a dar fruto. Sabe, mal sabiam os irmãos de José que eles estavam apenas plantando José. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Ou seja, queriam exterminar com a vida dele. Venderam José para Potifar. Mandaram José para o Egito, mas ali tudo era apenas o começo. A planta iria brotar. A planta estava apenas germinando. Missionária, mas ele foi acusado. Ele foi acusado dentro do palácio pela esposa de Potifar. Ele foi preso, missionária. Como é isso? Ele estava germinando. Meus irmãos, quem disse que para crescer a gente cresce sorrindo? Quem disse que para gerar frutos a gente gera frutos de um dia para a noite? Não. Toda luta no final é vitória. Ninguém cresce sorrindo. Nós crescemos mediante as lutas, aos desertos, às dores. É Deus te fazendo crescer. E agora o quadro vira. Aconteceu todo aquele processo lá. E agora o que está acontecendo? José foi rei, foi governador do Egito. Agora a terrinha dos seus irmãos está o quê? Passando por uma grande seca. Está passando ali, acabou os alimentos. Estão passando fome, uma grande fome tomou conta da terrinha dos irmãos ali de José. Agora o que acontece? O seu pai Jacó pede para os seus filhos irem no Egito, pedir para o governador liberar alimentos. Irmãos, olha o quadro revertendo aqui. Olha o quadro mudando aqui. Queriam matar José. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a túnica de José, mataram um animal no campo, sujaram a túnica de José com o sangue do animal e levaram para o seu pai Jacó dizendo que um animal tinha matado José. Irmãos, olha a maldade dessa pessoa, querendo enterrar o ministério frutífero do seu irmão. Mas e agora? Estão passando fome. E eles vão atrás de quem? Do governador. E para surpresa deles, quem é o governador? José. Irmãos, o nosso Deus é lindo. O nosso Deus é justo. Não queira o mal do teu próximo, não. Celebra a alegria do teu próximo. Festeja com o teu próximo. É bíblico. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Se o teu irmão está prosperando, tá dando tudo certo, festeja com ele. Porque a roda gira, irmãos. É bíblico. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se hoje você está celebrando a alegria do teu próximo, pelo amor de Deus, isso vai voltar para você. Irmãos, já passei por um momento na minha vida de pessoas estar do meu lado, demonstrar que está comigo, mas na hora que eu precisei delas, elas viraram as costas. Mas nem por isso, irmãos, a gente tem que dar o preço com a mesma moeda. Sabe o que foi que José fez? José ajudou, José preparou um banquete para eles. Não pague com a mesma moeda. Deus é justo, irmãos. Deus é justo, Ele justifica o seu povo. Então eu encerro aqui, o vídeo é muito curto. Eu encerro e finalizo com essa frase. Nunca tire pedra no ministério frutífero de alguém, porque um dia você pode ficar estéril. Amém? Um abraço da missionária Thalita, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Até mais.